Louvado seja Deus. Irmãos, vamos estar meditando, né, numa palavra bem conhecida de todos nós, que está lá no livro de Primeira Reis. Eu vou ler alguns versículos e os irmãos me acompanhem. Primeiro a Reis 17, versos 1, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos seguintes da minha palavra, ou segundo a minha palavra. Aí vamos lá também no 17, versos 14. Vai dizer assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aí vamos lá para o capítulo 18, versos 3, que diz versos 32, perdão, irmãos, 32, que diz: Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Vamos lá para o verso do mesmo capítulo, versos 36. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Louvado seja Deus. Aí lá no verso 19, capítulo 19, versos 2, diz assim: Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouve, vê. Se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É uma passagem bem conhecida de todos, né? Mas sabemos que esta passagem, a palavra vai nos dizer, né, que a palavra se renova a cada dia. A cada ministração, a cada vez que a gente fala do amor de Deus, ela vai se renovando nas nossas vidas. E eu, dando uma meditada nesse livro de Primeira Reis, principalmente o 17 até o 19, ele vai falar de quem era Elias. Nós sabemos que Elias, segundo as escrituras, o seu nome ele vai significar meu Deus é Javé, Jeová. E sabemos que Elias ele é bem conhecido, por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor. O primeiro aqui a gente vê que ele vai dizer, que não vai chover durante um determinado tempo. E Deus confirma. Ele fala e Deus confirma. A gente vê isso. Quando a gente vê também que ele não faz chover, lá mais na frente, no verso 17, capítulo 17, versos 14,
A gente vê que ele faz a multiplicação de azeite, de farinha daquela viúva, né? Nós vemos também que ele faz o filho da viúva reviver, a tornar-se a vida, né? Ele mata 450 profetas, né? Ele faz descer fogo do céu. Ele faz assim coisas, irmãos, mirabolantes, coisas espetaculares aos olhos humanos. Mas aí, por uma ameaça, Jezebel e diz que vai fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os profetas, ele foge. Ele tem medo. Independente daquilo que ele dissesse ou que ele fizesse perante as pessoas, mas ele teve medo de uma mulher. E aí a palavra vai nos dizer que ele vai fugir, que Deus ordena que os corvos dão comida, dê água, tudo. E aí Deus, quando lá naquele riozinho, acabou-se a água, pronto, acabou-se a água, vá para tal lugar, vai para Sarepta, e lá tem uma viúva que eu já falei com ela para ela lhe alimentar. E quando ele chega ali, irmãos, ele encontra uma mulher no momento de dificuldade, no momento em que ela diz: eu não tenho nada, o pouco que eu tenho, eu vou fazer, vou comer e vou morrer, eu e meu filho. E aí eu vejo aqui nessa passagem, quando ele diz: faz para mim primeiro. E aquela mulher, ela olha para ele e vê que ele é um homem de Deus, que ela acredita no que ele está dizendo, e ela faz aquilo que ele manda. E aí eu vejo assim, ela ter olhado para ele, visto que ele era um homem de Deus, que ele não estava blefando, que ele não estava querendo fazer, vamos dizer assim, usurpar ela, roubar, né? Porque hoje a gente vê tantas coisas, né, que a gente não acredita muitas vezes, né? Mas ela viu ali um homem de Deus e ela obedeceu. Ela fez primeiro para ele. Aí o que é que eu aprendo com a palavra? A palavra de Deus, ela vai nos dizer que em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. E ali ela colocou em primeiro lugar o reino. E aí a gente vê a multiplicação da farinha e do azeite, né? E aí quando a gente vai lendo, né, que a gente vai esmiuçando, também nós vemos que mesmo ela tendo feito tudo isso, Deus tendo falado com ela, né? Mas ela tem um bem maior que é o seu filho e ela perde ele, né? E aí ela vai para o profeta. E aí a palavra diz que Elias orou 3 vezes e aquela criança tornou a vida, né? Então assim, a gente vê que primeiro em meio a tudo isso há uma obediência, né, do profeta. Ele obedece às ordens de Deus, ele não questiona, né? A gente não vê ele questionando. E ele questiona já lá no final, quando ele passa por tudo isso, né? Que aí a palavra vai dizer que ele tem as ameaças de Jezebel, a palavra vai nos mostrar que, em meio a tudo isso, quando ele foge de um lugar para o outro, que era uma distância bem considerada, a palavra diz que ele se deitou, que ele dormiu, que ele comeu, e aí Deus ia lá falar com ele, ele dormindo. Aí Deus diz: come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa, tem 40 dias e 40 noites para você andar. E a palavra de Deus diz que ele faz esse trajeto. Quando ele faz esse trajeto, irmãos, a palavra vai dizer que ele fica enclausurado. Ele entra numa caverna, ele pede para morrer, né? Mas Deus
ele fortalece as nossas forças, assim como fortaleceu ele, que a palavra diz que ali ele saiu dali. Aí ele faz alguns questionamentos, né? Ele diz que foi uma pessoa que zelou pelas as coisas de Deus. Ele vai dizer que quantos profetas morreram, só ele ficou, né? Ele tem um zelo pela palavra e ele está tão cansado que ele começa a colocar para fora isso para Deus. Ele faz esse questionamento, né? Mas aí a gente vê que mesmo ele se achando fraco, mesmo ele se achando dessa forma, Deus ordena que ele vá, que ele unja pessoas a ser rei. E aí a palavra vai dizer mais lá na frente que ele vai ungir o rei da Síria, ele vai ungir um novo rei em Israel. E aí a gente vê as qualidades que Deus faz na minha e na sua vida, mesmo nós nos achando fracos, mesmo nós querendo ficar enclausurado, mesmo eu e você dizendo que nós não temos força, mas Deus diz, como disse a Josué, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E assim, nessa lição, a gente vê inúmeras coisas, né? A gente vê a obediência do profeta, a gente vê que ele restaurou o altar que estava ali tudo destruído, né? As pessoas adorando a deuses que não era o Deus verdadeiro, né? Tanto é que ele vai dizer: até quando vocês vão cochear entre duas coisas? E não é diferente na nossa vida, irmão. Quantas vezes a gente se encontra cocheando, né? Entre dois pensamentos, né? Mas que nós venhamos ter a certeza e a fidelidade, como teve Elias, a coragem, a determinação de ir sem ficar questionando. Porque muitas vezes, quando Deus nos manda fazer algo, a gente fica fazendo alguns questionamentos. E ele até fez, né? Quando ele vai dizer que ele fez tudo que Deus havia mandado, que ele foi o único que se salvou, inúmeras pessoas que foram mortos, né? Mas Deus cuidou, porque Ele cuida de mim e de você, independente da situação, independente do lugar, Ele cuida de nós. Assim como Ele fez com Elias, que quando ele profetiza dizendo que não haverá chuva, que ele foge, Deus cuida. E aí eu lembro, eu digo, meu Deus, será se fosse hoje? Se eu e você fôssemos para algum lugar e Deus dissesse para nós que ia nos alimentar à custa de um pássaro. Primeiro, irmãos, que eu acho que a gente, como nós somos hoje, a gente ia ter nojo daquele alimento que aquele pássaro trouxesse para nós. Em nenhum momento a palavra vai dizer que ele teve nojo, que ele não quis comer. A palavra diz que ele traz carne. A palavra vai dizer tudo, irmão, traz pão. E aí, assim, eu, assim, na minha imaginação, eu digo, Senhor, como tu é lindo, como tu é maravilhoso. Nós é que muitas vezes a nossa fé está tão pequena que a gente não consegue enxergar o que está na nossa frente. Nós não conseguimos. Mas sabemos que nós temos um Deus que cuida e que vela. Né? Ele teve medo, sim. E aí, quando Jezabel diz a ele que vai matar ele da mesma forma que ele matou os profetas, assim, o que me veio na mente, irmãos, um homem que tinha o poder de orar a Deus,
e Deus fazia aquilo que ele pedia. Humanamente falando, se fosse eu e você, quando alguém está no nosso calo, quando alguém está pisando no nosso pé, o desejo nosso não é orar e pedir para Deus converter, mas muitas vezes a gente diz, é melhor que o Senhor tire. Humanamente falando, é melhor que mate, né? E ele tinha, eu creio que se ele pedisse isso para Deus, da mesma forma que Deus ordenou que descesse fogo do céu, eu acho que Deus também ordenaria que descesse fogo do céu e matasse Jezabel. Mas sabe por que isso não aconteceu, irmão? Porque lá atrás eles já haviam profetizado como ia ser o final do reinado do rei Acabe, como seria a morte dela. Então, se ele fizesse isso, ia ser algo diferente. As pessoas não iam acreditar no que os profetas haviam dito ou profetizavam. Então, a gente vê assim uma riqueza de detalhes nesses 3 versículos, né? Quando também vemos lá, quando o filho da viúva morre, né? Ela também se faz algumas perguntas, né? Quando ela diz assim, aí diz no verso 17 do capítulo 17, o verso 17 vai dizer assim, depois disso, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, o que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Então, ela faz uma pergunta, né? E, ao mesmo tempo, ela se questiona quando ela diz se ele veio trazer alguma coisa, de alguma iniquidade que ela fez, algum pecado que ela cometeu lá no passado, vamos dizer, nos nossos dias de hoje, né? O que eu fiz, Senhor, para estar passando por isso? Não é assim que muitas vezes a gente se faz essa pergunta? Por que eu estou passando por isso? Aí vem a nossa memória as coisas errôneas que a gente fez. Mas aí eu vou no que diz a palavra. A palavra diz que quando eu confesso que eu deixo, o Senhor joga no mar do esquecimento, né? Mas houve esse questionamento dela, né? Então, assim, a gente vê assim inúmeras coisas aqui nesses 3 versículos que são riquezas de detalhes que seriam assim uma noite inteira para a gente falar. Mas o que eu quero deixar para os irmãos, principalmente para mim nesta noite, é que para as coisas darem certo na minha e na sua vida, primeiro temos que restaurar o altar. Como é que está o nosso altar diante do Senhor, né? Segundo, obediência ao chamado do Senhor, ao ide do Senhor, né? E terceiro, irmãos, milagres não se explica. Não se explica milagre, porque creio eu que até hoje esta mulher, se estivesse viva, ou se acontecer comigo ou com você, você iria se perguntar como é que na minha botija já não tinha mais óleo, aliás, na minha garrafa já não tinha mais óleo, na minha botija já não tinha mais farinha. Mas quando Deus entra no negócio, ele faz acontecer. Ele faz acontecer. E a palavra diz que não faltou o azeite e nem a farinha, até quando voltou a chover. E isso foi, irmão, 3 anos depois. Né? Então, milagres não se explica. E com Deus, tudo é abundante. Né? E foi isso que aconteceu na vida dessa família, dessa viúva.
né? E medo nós temos medo do desconhecido, né? E, e é uma palavra assim que nos fortalece, nos faz cada dia mais buscarmos mais e mais a presença do Senhor, né? E o que eu queria deixar para os irmãos foi esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Relutei bastante, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Primeiramente falou ao meu coração, né? Para depois eu sei que essa palavra vai alcançar outros corações também, né? Que nós possamos a cada dia obedecer